Fala trader! Olha só, nesse vídeo a gente vai descobrir se existe uma real oportunidade atualmente para comprar Petrobras ou se não, se comprar Petrobras é um desastre. E como vocês sabem, aqui no canal eu não acho que vai subir, não acho que vai cair, eu não acho nada. O que a gente vai fazer são backtests para descobrir estatisticamente em que ponto o Petrobras está e se vale a pena uma entrada ou será que existe algum papel que pode dar uma entrada melhor. E para isso a gente vai utilizar uma estratégia de execução que eu criei no Profit para que a gente possa descobrir em alguns setups se vale a pena operar Petrobras ou não. Então se você gostou dessa ideia, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque aqui no canal eu sempre estou fazendo backtests, estatísticas, tirando ali do mercado estatisticamente, matematicamente oportunidades para que a gente possa operar. Então vamos nessa! Então, pessoal, eu criei aqui um script aqui no Profit, certo? Para que a gente possa fazer essas estatísticas. Vou abrir aqui, olha só, 0,39 hoje, gente, mais uma vez arrebentando. Começo do ano promete aí muitas oportunidades aí com 0,39. Então, se você quiser aprender a operar dessa forma, o link tá aí. Mas vamos lá, vamos aqui, estatísticas ou estratégias, editor de estratégias. Então aqui a gente vai abrir o script que eu criei, certo? Criei aqui 2023, primeiro eu ia testar apenas o preço de fechamento de reversão, mas acabei visualizando que tinha muita coisa a ser testado. Acabei vendo aqui nos meus backtests, ia fazer esse vídeo aqui, um vídeo rápido para vocês, mas acabei demorando aí 2, 3 dias, fazendo várias estatísticas e vários backtests em diversos setups aí diferentes que a gente vai testar todos agora. Então vou maximizar aqui a janela. Com o editor de estratégias aberto, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai testar setup por setup aqui. Eu criei uma estratégia aqui de execução que testa vários setups. Então a gente vai apenas comentando aqui, ou seja, o que é comentar, Edgar? A gente vai tirando do código. Quando a gente coloca duas barrinhas aqui, o nosso interpretador aqui do Profit, ele vai ignorar aquelas linhas. Então aqui a gente tem parâmetros para testar diversos setups, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui por Petro 4, certo? Que é o papel que o pessoal gosta mais de operar aí em Petro, e a Petro que é uma queridinha aí do mercado, né, gente? Vocês sabem. E primeiro de tudo, a gente vai testar aqui esse setup chamado Bollinger Super Tendência. Foi criado por John Bollinger esse setup. E o que esse setup vai fazer? Ele vai comprar quando o preço ultrapassar a banda de Bollinger superior e vai vender quando o preço cair abaixo da banda de Bollinger inferior. Então vamos executar aqui que vocês vão entender. Olha só, gente, esse setup ele funciona da seguinte forma: a gente vai comprar quando o preço atingir a banda de Bollinger superior, ou seja, fechar acima da banda de Bollinger superior, e a gente vai vender quando fechar abaixo da banda de Bollinger inferior, certo? É um setup para pegar super tendência, certo? A gente vai estar testando no swing trade, certo? Mas aí depois, se vocês gostarem desse setup, quiserem, eu posso disponibilizar um desses setups aqui para vocês. Basta vocês me falarem qual setup que vocês querem no comentário, eu disponibilizo para que você teste aí no intraday ou em outro cenário, certo? Aqui a gente está testando o período de um ano, mas eu não quero isso, eu quero que ele teste, certo? Desde o ano 2000, certo? A gente está falando de swing trade, né? Então vamos pegar um período maior, já que a gente está aqui no gráfico diário. Executar aqui novamente. Olha só, resultado desse setup aqui, eu já otimizei algumas coisas, ó, e a gente tem uma curva de capital bem bacana, certo? Bem bacana com esse setup onde a gente pega grandes operações. A gente pega aqui, olha só, operações aqui que chegam a bater 77% de lucro, né? E tem aqui, olha só, uma taxa de acerto boa de 54% para um setup como esse, certo? E aqui, nas minhas otimizações, eu não coloquei alvo
alvo pelo percentual, nem pelo stop, mas a gente pode colocar aqui, certo? Eu já fiz esse script aqui para que a gente possa fazer esse tipo de melhoria, ou seja, eu coloco o tipo de alvo, de stop, certo? Olha só como é bacana, ó. Posso colocar o tipo de alvo por percentual, quero 15%, stop 5%, e eu não quero mais que o tipo de alvo seja por indicador ou o tipo de stop seja pelo indicador. Eu quero que seja pelo percentual, então eu só modifico aqui, ó, e vou rodar novamente. Vamos lá, vamos aqui aguardar que ele rode um pouquinho mais rápido agora. Eu fiz aqui algumas otimizações, olha só. Aqui a gente já tem uma taxa de acerto menor, 35%, porque a gente limitou bastante o nosso percentual de stop, né, em 5%, mas a gente tem uma curva de capital bem bacana também, pessoal. Então pode sim ser operado dessa forma. É um setup muito interessante, já fiz vídeo no canal falando sobre esse setup, certo? E é um setup que ele pega grandes tendências. E olha só aqui, ó, ao invés de a gente sair só quando a banda fechou, o que foi que a gente fez, ó? A gente saiu de uma operação aqui e a gente acabou entrando em outra operação aqui, quando fechou acima, e chegamos a pegar aqui 15%. Então um setup bem interessante, e ele já tinha pego aqui 15%, ó, e acabou entrando novamente. Então pegou uma sequência aqui com 30%. Então bem interessante, e uma operacional aqui 3-1, né? A gente vai arriscar 5% buscando 15%. Vale a pena operar esse tipo de setup aqui, certo? Vamos comentar agora esse setup e vamos agora para um outro setup. Vamos aqui para o setup preço de fechamento de reversão, que muita gente gosta, certo? Nesse setup, nas minhas otimizações aqui, o que foi que ficou melhor? Ficou trabalhar pelo risco, ou seja, a gente vai trabalhar com o alvo 1.61 vezes o risco, certo? E o stop na mínima do candle que fez a entrada. E eu quero que a média móvel de 9 esteja subindo. Aqui nesse primeiro cenário, eu quero que a média de 21 esteja subindo, certo? Então são alguns detalhes que a gente coloca ali no nosso setup para dar uma melhoria na performance, certo? Lembrando, pessoal, isso aqui é estudo, são horas fazendo teste, backtest para encontrar o melhor cenário de um determinado papel, certo? Mas aí se vocês quiserem aí, der 200 likes aí eu libero para vocês aí um desses setups aqui. Basta vocês falarem quais vocês querem. Vamos lá, vamos testar agora, ó, preço de fechamento de reversão. A gente vai descobrir, pessoal, se Petro tem alguma coisa para que a gente possa estar fazendo. Olha só, preço de fechamento de reversão. A gente vai buscar aqui, ó, como é que funciona o preço de fechamento de reversão. O preço de fechamento de reversão vai ser o candle que vai fechar com a máxima maior do que a do candle anterior, certo? Esse candle aqui, ele acaba fechando aqui em cima e ele tem a mínima menor do que a dos dois candles prévios, certo? E a média móvel de 9 vai estar subindo. Olha só, aqui, ó, ele pegou 9,7%, por quê? Porque o stop aqui era 6, então ele pegou ali 1,61 vezes, né, o nosso risco. Vamos ver aqui a curva de patrimônio, como é que ficou. Olha aqui já não ficou uma curva de patrimônio bacana. Vamos modificar aqui alguma coisa para ver se dá para dar uma melhorada. Vamos buscar aqui 2 vezes o nosso alvo para a gente ver se melhora. A gente está buscando ali uma vez, vamos buscar uma vez o alvo. Vamos ver aqui se melhora. Curva de capital. Não melhorou, certo? Até teve um momento bom, mas aí depois, ó, um drawdown que não foi legal. Vamos modificar a média. Eu quero que a média de 20 esteja subindo, ao invés da média de 9. Vamos ver se melhora. É assim, gente, a gente vai testando aqui, né? Existem formas da gente otimizar o setup de forma automática também, mas ainda não pelo Profit. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ó, já modificou aqui um pouco, a curva até ficou melhor, mas depois, ó, 2 pancadas aqui que não foram interessantes. Vamos operar pelo percentual. Vamos buscar aqui o mesmo cenário da banda de Bollinger aqui, ó. A gente vai colocar 0,5% de stop, né? E 15% de alvo. Vamos ver se melhora. Se não melhorar, a gente desiste desse setup. Pelo menos para Petro, certo?
Eu sei que é um setup que muita gente usa no Day Trade também, já fiz alguns testes. E olha só pelas operações já dá para ver que não foi legal, né, gente? Ó, teve um momento bom, foi bem semelhante, mas depois, olha só, né? E não foi legal. E a gente vê aqui que realmente acabou não sendo bacana. Vamos modificar aqui para a média de 9 novamente, para ver se melhora o setup. E eu fiz esses testes, gente, com todos esses setups aqui, mas se você quiser, eu posso fazer com outros setups aí, basta vocês comentarem e me falarem que eu posso fazer testes com outros setups, ó. E não foi legal realmente, preço de fechamento de reversão para Petro no swing trade não é interessante, certo? Vou comentar aqui para que a gente não execute mais e vamos testar agora um outro cenário, um outro setup. IFR2, que é um setup aí que a galera gosta muito também para swing trade, principalmente, certo? É um setup muito bom, eu utilizo inclusive. E vamos lá, vamos executar aqui. Preço de agora a gente vai executar o IFR2. Ou seja, deixa eu colocar o IFR aqui para a linha de baixo, certo? O que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui o IFR de 2 períodos, ou seja, é o mesmo indicador RSI, né? E quando é que a gente vai comprar? A gente vai comprar quando ele estiver abaixo de 25, certo? E a gente vai sair quando? Vai sair na máxima dos 2 últimos candles, certo? Ou quando der 7 dias, certo? Esse é o formato original, ó. Valor do alvo aqui 2, porque são 2 últimos candles, ó. O tipo de stop, a gente vai sair pelo máximo de 7 candles, certo? E as máximas é o nosso alvo. Então aqui a gente tem a curva de capital, ó. Olha só, foi um setup que foi bem assertivo, bem bacana. Agora a gente pegou aqui 2 pancadas que realmente que deve ter sido agora, né, no começo aqui de 2023, que fuderam com o nosso resultado, né? Vamos falar a verdade. Mas olha só, gente, a gente teve resultados bons aqui, a gente teve taxa de acerto alta, certo? 66,79%, e isso com a média de 21 subindo, certo? Isso com a média de 21 subindo. Vamos ver se com a média de 9 subindo a gente conseguiria eliminar aqui esse drawdown imenso que aconteceu. Mas não, gente, não foi bom, piorou o setup, certo? Vamos ver então com a média maior, uma de 72 períodos. E também não foi bacana, certo? Então o melhor cenário realmente foi aquele, certo? Vamos testar Petro 3 também. Petro 3, acabei não testando muito. Olha que desastre, né? Não foi bacana, não sei se já carregou. O Profit agora tá com isso. Não, demora um pouco aqui, mas não foi legal, né? Então vamos voltar aqui para Petro 4. E vamos testar agora outros setups, certo? Então até agora o melhor foi o setup da super tendência. E agora a gente vai testar um setup simples, média de 20. Como é que funciona esse setup? Alvo de 15%, stop de 5%, média de 9 subindo junto com a média de 20. Fechou acima da média de 20, a gente vai comprar, fechou abaixo, a gente vai sair. Simples assim. Eu estou testando esses setups todos aqui só apenas na compra. Por quê, pessoal? Porque swing trade na compra é bem mais tranquilo do que na venda, porque o teu risco ali está limitado ao teu capital que você comprou, certo? Então prefiro testar aqui na compra. Se tiver um setup muito bom, a gente testa na compra e na venda para entrar em ambos. Mas se não funciona na compra, para que a gente vai testar na venda, né? Então primeiro eu testo aqui na compra, se for muito bom a gente vai testar na venda, certo? Vamos lá, então vamos aqui. Então se você também quiser, pessoal, aprender a fazer esse tipo de backtest, testar do teu setup, criar robôs, indicadores, agora o Profit permite uma automatização. Se você quiser aprender, entra lá no curso Como Criar Estratégias e Robôs Lucrativos para o Profit.
É um curso muito completo, em que você mesmo sem saber nada de programação, você vai aprender do zero. Eu explico do zero, como eu explico em diversos vídeos aqui no canal, de uma maneira bem simples. Você vai aprender a testar seu setup, suas estratégias, seus robôs, para que você entenda que se realmente aquele setup que você leu no livro, ele funciona. Será que aquele guru que te fala daquele setup, ele já usou aquele setup? Então, antes de você colocar teu dinheiro lá, testa. Faz o teu próprio backtest, tira a tua própria conclusão, assim como eu estou tirando a minha própria conclusão e vocês vão tirar a própria conclusão de vocês. Vamos lá, setup para média de 20. A gente é um setup de tendência, a gente vai buscar comprar quando a média de 20 tiver, o preço fechar acima da média de 20 e vamos colocar a média de 20 aqui no gráfico, até para ficar mais visível. Certo? Ó, compramos quando está acima, saímos quando está abaixo. Buscando o que, Edgar? Buscando pegar esse tipo de movimento. Olha só, fechou aqui acima, a gente pega uma pancada aqui com 36% de lucro, gente. Então aqui a gente faz realmente a nossa diferença. E olha só, gente, um setup simplérrimo. Olha a curva de capital desse setup. E vamos ao resumo aqui, ó, a taxa de acerto mais baixa, mas a gente tem um payoff de 3:1, exatamente por conta disso, né? A gente vai buscar aqui um alvo de 15% para um stop de 5%, certo? Na verdade, pessoal, olha só, a gente não tá com o alvo aqui pelo percentual, a gente tá com o alvo pelo indicador, ou seja, só quando fecha abaixo. Deixa eu colocar com o alvo pelo percentual, por isso, pessoal, que essa operação aqui, ó, ela deu um lucro muito grande, né? Ó, um lucro de 55%, porque o meu alvo aqui não estava de 15%, certo? Mas vamos lá, vamos executar agora com um alvo menor. Vamos ver se vai impactar no setup, que a gente estava com o alvo ali ilimitado. Olha só, mas a curva de capital continua boa, certo? A taxa de acerto chegou aqui a 29%, o nosso payoff de 3, certo? 12 mil de lucro. Vamos colocar agora pelo indicador para comparar o lucro, certo? Só para que a gente veja qual dos dois é o melhor cenário. Isso ele está testando aqui com quantidade de 500 ações, né? Normalmente é isso que o Profit já faz. 13 mil, então é melhor deixar pelo indicador. Mas eu vou falar para vocês, é melhor deixar às vezes um alvo fixo, porque você não precisa estar acompanhando tanto, você deixa seu alvo lá, senão vai ficar preso a tentar sair da operação, certo? Aqui pelo indicador tudo bem, um alvo maior, chega a pegar um percentual maior, mas eu preferiria trabalhar aqui com alvo fixo. Beleza, pessoal? E também aqui a gente não está testando parciais, então talvez colocar uma parcial aqui fique melhor. Talvez um parcial no alvo fixo e uma outra parcial buscando pegar toda a tendência. Ok? Então, ótimo cenário, ótimo setup. E já a gente vai dar uma olhada em Petro para ver o cenário que se encontra hoje, né? Se tá dando algum desses setups aí para que a gente possa entrar. Vamos aqui ver que resumo, 35% de taxa de acerto, não um setup com taxa de acerto alto, mas em compensação. E por que não é alto, gente? Porque ele acaba fazendo muito isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o que acaba o movimento lateral, o preço fechando abaixo, acima da média de 20, acaba que a gente fica ali levando stop, né? Mas faz parte do setup, Tem gente que gosta de trabalhar com taxa de acerto mais alta, pessoas que gostam de trabalhar com taxa de acerto mais baixa, mas isso vai depender muito aí do seu tipo, como você é como trader, beleza? Feito isso, testado aqui até agora, para mim foi o melhor cenário, média de 20. Vamos testar agora aqui também com setup 9.1, pessoal. Setup queridinho aí de muitos aí que falam que é do Larry Williams, mas não sei se é dele mesmo não. Vamos lá. Já me falaram que não era, né? Mas eu não vi em livro nenhum falando que é, né? Até mais, vamos acreditar que seja, né? Vamos aqui, ó. Setup 9.1 deu poucas entradas, né? A gente sabe que é um setup. Como é que funciona? O preço vem caindo, fecha acima da média móvel exponencial de 9, faz a compra aqui, que não fez porque não rompeu nesse candle, né? Mas quando rompe aqui a gente já compra, certo? E a gente, nesse cenário aqui, a gente não está testando
carregar a entrada por mais candles, mas poderia ser feito isso, certo? Poderia ser feito isso. E nesse momento aqui, esse setup deu poucas entradas e uma curva de capital médio, né? A gente pode até melhorar depois desse setup, caso vocês queiram, a gente pode fazer outros testes com ele, certo? Aqui foram testes mais básicos, não dá pra gente aprofundar e otimizar tudo em cada setup aqui em um vídeo só, mas se vocês quiserem, a gente pode também depois tentar fazer uma otimização desse setup da média de 20, que se mostrou ser o melhor. Podemos também modificar os parâmetros, modificar e tentar otimizar, ver se é melhor estopar abaixo da entrada do candle, se é melhor estopar num percentual, dependendo do alvo e tudo. Então, com os devidos testes feitos, a gente agora vai ver se Petro identifica-se atualmente em algum desses cenários, né? Será que ela está fechando acima da banda de Bollinger? Será que ela está fechando abaixo do IFR2? Vamos aqui inserir todos esses indicadores aqui no gráfico de Petro para identificar. Vamos lá. Vamos inserir primeiro aqui a banda de Bollinger, que foi um dos melhores setups, certo? A gente vai inserir a banda de Bollinger aqui e olha só, não tá fechando acima da banda de Bollinger, certo? Até fechou aqui abaixo aqui e fez aquele setup fechar fora, fechou dentro e fechou e bateu aqui na média de 20, certo? Se a gente tivesse comprado aqui, teria tomado um stop grande de 18%, certo? Então lembrando que esse setup é um setup muito seguidor de tendência. Outro setup que a gente já consegue identificar aqui que está acontecendo agora é exatamente o melhor setup da média de 20. Fechou acima da média de 20, certo? E não fechou mais abaixo ainda. Então, nesse momento, está configurando sim a média de 20, certo? A média de 20, porque a média de 20 é a média aqui padrão da banda de Bollinger. Se eu inserir aqui a média de 20, vocês vão ver que ela não vai aparecer aqui porque ela já está na tela aqui. Mas vamos inserir aqui, ó. Média de 20, aqui ó, olha só, média de 20, vamos inserir, certo? Setup 9.1, vamos inserir aqui para ver se está configurando o 9.1. Inserir aqui a média exponencial de 9 períodos, certo? Não tá, até fechou dentro, mas não vem de uma queda, né? Até fechou aqui acima. Mas aqui a gente está com a média normal. Vamos colocar aqui a média exponencial. Média exponencial, né? Até poderia dizer que está configurando aqui, mas não vem uma tendência clara aqui de baixa para reversão no momento, certo? Vamos aqui agora inserir o IFR2 para ver se está configurando, né? FR2, RSI, mesma coisa. Vamos inseri-lo aqui abaixo. Ele vai inserir o de 14 por padrão. A gente muda aqui, inseriu de 9, né? Mas vamos mudar aqui para o de 12. E não está configurando, ó, até configurou aqui uma compra bem aqui, ó, que também não teria sido uma boa compra, né? Teria até dado lucro até agora, mas passaria um calorzinho, né? Mas configurou e assim, né? Deu lucro, né? Deu lucro. Certo, pessoal? Então assim, gente, se você quiser aprender a fazer esse tipo de backtest, testar esse tipo de estratégia ou qualquer estratégia que você queira, você pode estar fazendo isso diretamente no Profit, como em outras plataformas, basta que você saiba fazer isso. Eu tenho um treinamento que explica como fazer isso do zero. E também, se você quiser que eu teste mais algum setup em Petro, ou se você quiser que eu teste outro setup em outro papel, me fala aí que eu teste. Mas antes disso, antes de finalizar esse vídeo, vamos ver aqui, gente, outra coisa, certo? Aqui a gente já testou todos os sinais, acredito eu, ó, super tendência, testamos Bollinger, preço de fechamento de reversão. Vamos ver se está sinalizando algum preço de fechamento de reversão aqui dentro desse cenário. Preço de fechamento de reversão também não está sinalizando no momento, até sinalizou aqui, ó, e deu um lucrozinho aqui, certo? Mas vamos ver que se a gente esqueceu de testar alguma coisa aqui, não, média de 20, 9.1, ok, testamos todos. Mas olha só, gente, ao invés da gente ficar procurando um setup para funcionar bem, por exemplo, em Petro, por que não operar outros papéis, como por exemplo, CSNA, que é um papel bem direcional, com um setup, por exemplo, da média de 20.
Olha só, vamos testar aqui. A gente pode estar utilizando esses setups para estar testando em outros papéis, né? Para identificar momentos melhores em outros papéis. Vamos colocar aqui a média de 20 aqui para dentro do gráfico. E olha só, gente, realmente está passando por um drawdown grande, mas olha que setup incrível. Olha aqui que curva de capital. Provavelmente a gente não vai ter uma taxa de acerto tão alta, mas a gente tem um payoff, olha só, de 3,85. Então um setup que realmente pode ser operado nesse papel, como em outros aí, como a gente pode também testar esses setups em diversos papéis depois. Beleza, gente? Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. É o primeiro vídeo de 2023 e caso vocês queiram, vamos com tudo, vamos colocar muito vídeo aqui no canal esse ano e vamos fazer muito teste, backtest, vamos descobrir aí os melhores papéis, os melhores cenários para operar em 2023. E se você quer fazer alguma pergunta para mim, tirar alguma dúvida, como mandaram muitas pessoas perguntando sobre Petro, entra lá no meu Instagram, manda um direct. Lá no Instagram eu também sempre mostro as minhas operações de day trade com o operacional 039, que é um operacional incrível, operacional que eu criei para operar day trade, operacional massa, e vale a pena você conferir. O link também tá aí na descrição. Beleza, gente? Vamos para cima, o ano só começou e vamos fazer grana, que o mercado não foi feito para brincadeira não, o mercado foi feito para a gente fazer dinheiro. Valeu, abraço, tamo junto!